Fala galera, então chegamos ao quinto episódio de The Walking Dead City. Galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, já coloca nos comentários o que achou sobre aqui esse talvez penúltimo episódio que a gente vai ter da história de Dead City, ou o penúltimo episódio da primeira temporada de The Walking Dead City. Sabe quando é que a gente vai ter certeza sobre isso? Dia 21 de julho, sexta-feira, a partir das 4 horas, aqui no canal do YouTube da Take, a gente vai estar acompanhando já o primeiro painel de The Walking Dead Universe que vai ter na San Diego Comic Con. Galera, o painel começa às 5 horas, vai até às 7h30 da noite, horário aqui de Brasília. E a gente vai acompanhar tudo porque, com certeza, além de anúncios, a gente vai ter também trailers sendo divulgados lá. Então, galera, já fica aqui o aviso, dia 21 de julho, encontro marcado. Terceiro ano seguido que a gente vai estar acompanhando o San Diego Comic Con junto com vocês. Galera, esse episódio aqui, ele é o primeiro dirigido pela Ganja Monteiro, a diretora brasileira. E eu queria começar falando, cara, literalmente assim, sobre o quanto que eu gostei das escolhas dela na direção. Primeiro assim, ó, a maneira como ela escolhe os planos que vão ser filmados, que vão ser realmente apresentados ali, deixando tudo ficar muito mais aberto e dando uma escala muito importante para tudo que está acontecendo, eu achei assim, ó, sensacional. E tem uma coisa que é muito também assim interessante, tá? Esse episódio aqui, ele é de todos que a gente teve até agora, o que eu senti o Jeff Dean Morgan mais solto para brincar naquilo que ele tem conhecimento por completo do que é ser o Negan. Eu senti, cara, ele muito solto em tudo, em tudo. E com um plano mais aberto, a gente vê o quanto que ele tem um domínio completo das ações do personagem, assim. A Lauren Cohan também, cara, é a mesma coisa, assim, mas a Lauren Cohan, como ela tem... que a gente descobriu coisas nesse episódio, né? Ela tem ali segredos envoltos do personagem dela, então ainda tem coisas ali que estão mais contidas, ao contrário do personagem do Negan. E eu senti o personagem aqui, ó, extremamente mais confortável para conseguir não só no que ele precisava fazer, mas domínio da situação, solto. E eu adorei isso, cara, na direção dela, assim. E algumas escolhas ali que ela faz, dessa questão dos enquadramentos e tudo mais, além da escala, dá uma fluidez maior, assim, na questão do ritmo do episódio também. Cara, esse episódio, ele é muito importante, porque... eu vou começar por um ponto que, inclusive, tá aqui, ó, o vídeo que eu liberei ontem, sobre esse confronto aqui com essa mutação, porque ela não é uma variante, ela é uma mutação, na verdade. Agora, a gente vendo ali em execução no contexto do episódio, fica ainda mais claro, né, que ele é uma mutação, essa combinação de vários zumbis ali que se formam, né, num goro gigantesco, Walker ali, que aconteceu na nossa frente. O duelo dele com a Maggie, ele é um duelo que realmente faz jus à expectativa, ao hype criado? Cara, não é. Não é. Não é. E isso, por que comecei falando da Ganja, tá? Porque isso, cara, não envolve tanto a direção, porque isso é muito mais roteiro, e o roteiro vem muito mais das escolhas que daí envolvem toda a questão de showrunner e afins, entendeu? Então ele não é um grande confronto, ele é algo ali com um grande aspecto visual. Ele é algo que tem uma grande consequência para todo o mito criado, né, do que aconteceu nos esgotos e tudo mais. A questão do metano, novamente, muito bem colocada, dando um impacto, né, principalmente para Maggie, ela não querer oxigênio e ela ter aqueles delírios todos que vão acontecendo. Inclusive o flashback, né, que entra de história e bate na importância da Jeannie também, bate com a importância que a gente tinha lá daquele depósito que tem, né, que parece aquela grande, querendo ou não, caixa d'água, que na verdade tava lá as sementes, cara, né, da nova Hilltop, que agora a gente tem intitulado ali como Bricks, né, que eu acho massa também, assim, porque é um contexto diferente da estrutura como era da Hilltop antiga, assim. Então, tudo ali tá formatado realmente para ter a explicação do porquê que a gente tem a apresentação dessa mutação ali acontecendo. Cara, visualmente esplendoroso, sensacional. Como que tá a maquiagem, cara, e como que ali tá muito um efeito prático, né? Ele tem muito pouco CGI, cara. Deve ter CGI ali apenas para deixar as coisas ainda mais formatadas, digamos assim, sabe? É como se fosse uma passagem pelo CGI, porque ele tá muito efeito prático. Dá pra perceber, assim, ele é muito efeito prático. Mas o confronto em si, ele não acontece, né? Porque aí que tá. Ele não é uma variante. Ele não é. Ele é uma mutação. E dentro dessa mutação, ocorre aquela junção ali
né, do zumbi 1 com o zumbi 2, com o zumbi 3, zumbi 4, e vai formando aquele gigante ali na nossa frente ali. Então, pô, o confronto que eu tava tanto esperando, achando que ia acontecer, ele não acontece. Ele é muito mais cara, um momento que existe ali onde a Meg faz exatamente aquilo que a gente aprendeu, né? E acho que no contexto da história por completo de The Walking Dead, cara, ela vai acabando com 1 a 1, né? 1 a 1 ali, o mais próximo, aquele momento que sai, cara, né, aquela cabeça do zumbi, ele vem pra frente como se fosse até Eu me lembrei muito do Alien, né? O formato como o Alien abre a boca e nisso vem a outra boquinha, né? Que é sensacional também. É tu brincar com um gênero de terror nesse momento, né? E vem, cara, saindo do corpo, né? Daquela mutação que vai acontecendo, sai a cabeça e ela vai se aproximando ali da Meg. Pô, cara, visualmente é muito foda. Mas, eu esperava que fosse muito mais, entendeu? Que não fosse só um momento ali como consequência para todo esse preparo que estava acontecendo. Eu queria que realmente tivesse, assim, ó, um confrontaço de tudo isso. Mas aí que tá. Pô, o episódio já começa deixando a Meg, né, numa situação onde esse grande confronto, ela não teria capacidade nenhuma de sobreviver. Não teria. Então, né, o episódio já vai preparando para quê? Cara, olha só. Aquilo tanto lá, né, que nós fãs queremos, que não sei o quê, parará. E eu já quebrando a estrutura do roteiro ali para entender que ponto que eles vão querer chegar, não vai acontecer dessa forma. Olha só, não vai acontecer dessa forma. Bom, chega e não acontece dessa forma, porque não teria como. A Meg seria, cara, devorada se fosse realmente aquela mutação sendo realmente uma variante, né? Pode ter, assim, cara, um mínimo daquilo que a gente viu acontecer no final de The Walking Dead. Um mínimo. Se tivesse realmente, pô, a força, né, e a capacidade ali de reação, eu tô nem falando de pensamento, tô falando de reação, a Meg não teria como sobreviver ali, por causa de o efeito que o metano já estava tendo sobre ela ali e ela já perdendo completamente já os seus sentidos ali. Então, sabe, o episódio ele prepara para isso acontecer. Passado isso, cara, pô, essa divisão, né, que a gente vê basicamente em 3 núcleos acontecendo a história. Tudo que vai acontecendo no esgoto, essa virada em relação ao Tomazino, a Amália ali sendo puramente uma personagem muito mais figurativo nesse episódio ali, porque ela vai apenas tendo, né, cara, como se fosse assim, ó, uma desconstrução de quem é o cara que estava com ela por todo esse tempo. É basicamente isso. E ali ela perde quase uma força do viver, né? E quanto que o final dos 2 personagens ali, naquela montanha de zumbis, ela chega a ser quase um triste fim. E eu queria até que esses 2 personagens, pra mim, cara, era certo que eles iam morrer nesse episódio. Eu falei isso já nos vídeos anteriores, falei isso também no nosso grande debate, que eles fossem vítimas dessa mutação, variação, do que fosse. Porque era muito importante ter essa tensão, esse perigo acontecendo com essa nova presença zumbi ali, para ter vítimas e aumentar ainda mais a tensão com a Meg. Só que como? Né? Vamos recapitulando o que acabei de falar na crítica. Como as coisas já estavam construídas para uma forma, não tinha como acontecer também esse confronto maior de tensão, porque senão a Meg teria que ter muito mais perigo. Não teria ter. Então, sabe, é um plot twist que tá, pô, o Tomazino tem entregue e tudo mais, a questão do acordo, ela funciona pro roteiro, mas pros, digamos assim, determinantes dos personagens ali, pro que vai acontecer da trama, sabe, eu acho que encaixa ao mesmo tempo, assim, eles serem vítimas apenas por estarem lá nos esgotos, pô, podia ter sido um pouquinho mais forte, sabe? Aí que tá. O meu ponto muito desse episódio é o quê? Cara, eu acho que eles entregam muito, eu gostei demais do episódio, eu acho que eles entregam muito essas consequências ali. Ao mesmo tempo eu queria que fosse mais, porque eu queria que tá, esse zumbi, cara, fosse algo diferente de tudo que a gente viu, não apenas visualmente. O confronto mas é a estrutura escolhida, então não adianta. Tem uma frase do Henrique que sempre é muito importante, cara. Não adianta a gente, né, ver e querer que a série seja aquilo que está na nossa cabeça. A gente tem que ver e daí vir aqui e falar abertamente, fazer a crítica e tudo mais sobre a série que eles estão fazendo pra gente ver. Não adianta.
Então, dentro do que eles planejaram para fazer, o que o roteiro está apresentando para fazer, o que é a estrutura narrativa da história, faz sentido sim. A morte deles acaba sendo mais uma consequência. E essa parte toda da Ginny ser o ponto ali, né, escrever até o Liar lá, né, que é muito massa, assim, do Mentirosa, vir aquele flashback lá e ter claro agora pra gente o motivo do porquê que o Herschel Jr. foi sequestrado, do porquê que a Meg vai atrás do Negan, encaixou. Então vamos voltar àquelas teorias que tinham caído, né? Porque é simplesmente isso. E isso, cara, é mérito da estrutura, do roteiro, do planejamento de Dead City. Eles tinham derrubado essas teorias e agora é a confirmação das teorias. Negan é realmente, cara, o motivo do porquê Meg está fazendo tudo o que está fazendo para recuperar o Herschel Jr. Ou seja, não é para ter o confronto com o croata, não é porque o Negan entende o pensamento do croata, não. É porque ela precisa entregar o Negan pro croata. E é isso. E, junto a isso, né, a outra personagem lá, que chegou agora, mas já vamos falar sobre ela. A Ginny, cara, ela vai ser esse ponto de conseguir passar as informações reais para o Negan. É ela que é o ponto-chave para que isso subverta, para que a gente chegue realmente no 6º episódio, na grande conclusão, com a tal briga que vai existir entre Negan e Meg, já provocada na promo. Daqui a pouco sai o vídeo aqui, galera, também já da gente vendo a promo, vendo a sinopse e teorizando sobre o que vai acontecer nesse 6º episódio, o que pode acontecer, inclusive sobre aqui, ó, tá só uma partezinha aqui da thumb, ó, Meg se tornar uma potencial vilã em Dead City. Isso começa a ficar cada vez mais forte, esse caminho aqui, que pode ser trilhado dentro de Dead City, tá? A Ginny, ela vai ser, sim, esse personagem de elo pra verdade que o Negan precisa conhecer. A história toda do Negan, ali, junto com o Armstrong, pô, cara, eu deu aquelas coisas de roteiro de The Walking Dead. Cara, tava claro já que ia acontecer essa mudança do Armstrong pro lado do Negan. Que era só um obstáculo ali criado no final do episódio lá para que isso voltasse, os dois estivessem juntos e literalmente o Armstrong indo pro lado do Negan e para ajudar no que for. Tava claro. Mesmo assim, cara, eu gosto de como vai tendo as histórias dos personagens e vai, inclusive a brincadeira do Negan ser um professor de educação física, né, voltar no ponto lá do ônibus escolar e ter o coisinho de pronto-socorro lá, né, os primeiros socorros e para aquilo ele ajudar, né, o ferimento que tá aberto lá do Armstrong. Aquilo ali é uma brincadeira que, sabe, ele funciona pro que eles estão querendo formatar nesse momento da história. E o Armstrong ser, né, cada vez mais um personagem que a gente tem conhecimento dele, que ele estava em Manhattan, ter o histórico completo dele, ver por que chegar lá no irmão era tão importante para ele, por que teve esse peso todo pro personagem. Isso é uma coisa massa, entendeu? A gente vai cada vez mais se aprofundando no Armstrong. Para mim, o Armstrong, ele continua sendo um personagem ali apto para ser uma consequência para que a gente veja pelas mãos do croata no final. Não acredito que o Armstrong vai ser um personagem que vai ter um prosseguimento dentro da história de Dead City. Para mim, ele tá colocado assim como... Cara, vai ser uma vítima. Por isso que eles estão tentando aprofundar pra gente esse histórico todo. E o quanto aquilo que eu falei do Negan tá solto, cara, né, o Jeff Dean Morgan, muito mais apto e dono de tudo que tá acontecendo, é ali, da maneira como a Ganja deixa ele livre, também, quando ele tá falando com o Armstrong, isso fica extremamente aparente. Né? Seja para contar do passado, seja para falar sobre o que está acontecendo agora, seja para colocar o assunto do croata, seja para falar de uma coisa muito importante que é lá de trás, sobre o que ele fez com os caras todos lá em Nova Babilônia, por causa do que eles tinham feito com a Annie. É domínio completo, cara. E aí que tá. O Negan, ele vai se transformar novamente quando souber essa verdade. A verdade do que é realmente que a Meg está fazendo ali, necessariamente, não é algo que ele tem que apenas entender que tá. Por que não foi falado a verdade? E isso vai ter que ser algo que vai ter que separar os dois nessa relação de comunhão como está agora, pelo bem maior. Tem que separar os dois. Então, a Ginny é esse elo todo para acontecer. E eu gosto, cara, de como que o episódio vai fazendo com que, agora, saindo lá de novo do esgoto, Meg, né, a Ginny, foi para algum lugar, Negan e Armstrong ali também, né, tendo esse momento pro Armstrong poder se recuperar, eles poderem se encontrar novamente agora.
Tá tudo preparado. E daí a gente vai para esse lado do croata. Porque essa mulher nova que aparece lá, por mais que, cara, eles tenham ido lá para Nova Hilltop por causa da colheita, por causa do alimento, a mesma coisa que os salvadores faziam antes, isso faz sentido para a história? Faz. Quem é essa mulher, realmente, para querer o Negan? Porque é além do croata. Para mim, tem uma ligação maior ainda que, obviamente, que a gente não tem, porque as informações, elas estão surgindo pra gente de episódio para episódio, mas a ligação, ela tem que ter. Seja com o Negan, seja com o Meg. Mas pra mim tá muito mais voltado pro lado do Negan agora também. E, cara, dentro daquele grande teatro, a gente vê, né, aquele confronto que tem do croata com aquela outra mulher que tá saindo da sala, da nossa querida loira, que agora me fugiu completamente o nome, eu vou chamar ela de loira, porque, né, até o momento que eu decoro, eu nem sei se foi falar o nome dela no episódio, tá? De tanto que me passou assim, nem sei se foi falar o nome dela no episódio, porque eu não consegui guardar. É o confronto das gangues ali. E essas gangues todas, esse grande confronto, ou essa grande apresentação que vai ter de várias outras gangues ou comunidades que existem dentro de Marraka, lutando pelo poder, começa a ser mostrado dentro do teatro ali. E isso é algo que vai ser, cara, muito massa de se aprofundar. O que acontece realmente na Ilha de Marrata. Ah, mas por que a gente não vê, né, quando abre câmera, a gente não vê isso acontecendo lá nas ruas de Marrata, e quanto que a Ganja, nesse episódio aqui, consegue mostrar muito mais Marrata do que estava sendo mostrado nos episódios anteriores também. E essas escolhas de fechar, né, os enquadramentos muito pouco, também é algo muito massa, cara, porque vai dando essas escalas todas que a gente quer ver. A gente quer ver Manhattan, a gente quer ver cidade, a gente quer essa mudança de local cada vez mais forte, entendeu? Quer sentir esse lado muito mais urbano ali acontecendo, para sair da mata, para sair do lado, sair de tudo que a gente viu por 12 anos, 11 temporadas de The Walking Dead. É muito importante, né? E essa batalha toda, cara, de gangues ali dentro de Nova York, dentro de Manhattan, essa luta toda pelo poder, o que cada um quer ali, basicamente, vai ser também algo muito tema do que foi falado tanto pelos críticos americanos que já assistiram Dead City por completo, que fica de pontas para uma potencial segunda temporada de Dead City, de tantas coisas que vão ficar em aberto. E tem mais uma coisa, cara, mesmo agora com o motivo ficando tão claro, né, pra gente do que é o objetivo da Meg em relação ao Negan, o que ela tem que entregar pro Croata para recuperar o Herschel Jr., cara, Herschel Jr. não aparece de novo nesse episódio aqui. Sexto episódio, é óbvio que ele tem que aparecer. Óbvio, né? É uma coisa que não tem como a série fugir. Eu fico muito ainda pro lado que algo vai acontecer com ele. Algo vai acontecer com ele e que isso também vai dar força para tornar a Meg cada vez mais esse personagem que vai fazer uma curva decrescente em relação ao personagem do Negan, que tá sempre nessa curva procurando a redenção. E isso, cara, pra Dead City e tu subverter o que esses personagens, né, eram por tanto tempo, cara, é um caminho muito, muito, muito interessante de seguir para uma potencial segunda, terceira, o que for de Dead City, entendeu? Ou seja, para o futuro dos personagens ali em si, porque tem motivo para isso acontecer. Então, cara, pô, baita episódio, fiquei, obviamente, com esse sentimento de querer mais daquele tal do confronto, mas já falei tanto sobre isso no começo da crítica. Tô muito, cara, ansioso pra ver o que vai ser esse sexto episódio, essa grande conclusão e tudo mais. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam do episódio, para que a gente possa seguir conversando. A galera lá no grupo tá falando sem parar desde cedo já sobre o episódio. E sabe por que desde cedo? Porque existe um cara chamado Guilherme Catai, que sempre pega o episódio, legenda o episódio, e é o episódio que todo mundo tá vendo. É o episódio legendado por Guilherme Catai. Ou seja, sempre temos que ajudar nosso mago, nosso fã, que faz, cara, o trabalho para todos os nossos fãs. Também podemos ver o episódio legendado. Guilherme Catai, ajudem sempre o Catai. Certo, galera? Tag 04, viva o sonho aqui.